Policiais continuam preocupando autoridades e a população, especialmente aqueles ataques que acontecem contra as forças policiais em muitas localidades do país. Falando especialmente de São Paulo, soldados foram vítimas de pelo menos 8 ocorrências violentas em apenas 4 dias. Dentre os chamados mais graves, um policial civil do Departamento de Entorpecentes acabou morrendo após ser baleado durante um assalto na capital paulista nesta terça-feira, e um policial que atuava na Operação Escudo também foi baleado na manhã de hoje em Santos e veio a falecer. Além disso, 2 guardas civis metropolitanos foram encontrados mortos com sinais de execução na casa em que moravam na capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que está reforçando as ações para proteger todos os agentes, que as investigações até agora não apontam ligação entre esses casos, mas que as mortes em sequência, claro, acendem um sinal de alerta. Vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota, no Rio de Janeiro, com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Mais uma notícia triste, preocupante para a gente abrir essa edição do programa: o aumento no número de ataques contra policiais, sobretudo aqui no estado de São Paulo. O que pode, digamos, explicar esse cenário? Talvez uma reação da criminalidade a uma política mais austera da polícia paulista? Na verdade, está em andamento uma guerra contra a polícia, como nós já explicamos várias vezes aqui. Caniato, boa noite para você, boa noite para os meus colegas de bancada, para a nossa querida audiência. É uma guerra ideológica contra a polícia. Isso tem origem num preconceito histórico da esquerda contra policiais, um fenômeno comum no mundo inteiro. A menos, é claro, que sejam policiais de esquerda, que se empenham apenas em perseguir adversários ideológicos. Os marxistas consideram os policiais como agentes da opressão capitalista, e o bandido é um pobre coitado, um oprimido, ou então é um revolucionário que vai ajudar a derrubar o capitalismo opressor. Parece ridículo colocando assim, mas é essa mensagem que nós vemos todos os dias, na maioria da mídia, na maioria das salas de aula do Brasil. Por isso, na dúvida, as pessoas chamam o policial de assassino. Mas o criminoso, mesmo aquele filmado cometendo crime, é sempre o suspeito. Por isso, uma intelectual da elite, uma filósofa, diz que existe lógica no assalto e ela é aplaudida e festejada. O problema é que essas ideias têm consequências. Uma dessas consequências é que os criminosos se sentem empoderados, protegidos por um discurso ideológico como esse, transformado em lei. É como diz o escritor britânico Theodore Dalrymple: o povo colhe o que os intelectuais semeiam. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Mais um assunto ligado à segurança pública: o aumento no número de ataques a policiais, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Os números comprovam isso. Se nós compararmos 2024 com 2023, vemos inclusive muitos policiais sendo atacados por criminosos. O que pode explicar esse cenário e qual deve ser a resposta do estado? Olha, você disse muito bem, é o Estado. O policial é o Estado. O policial somos nós. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos, nos is, e isto é sim muito importante. Olha, esta reação da polícia em São Paulo, do projeto Escudo, muitas vezes ela é criticada por alguns que não sabem exatamente qual é a função do Estado forte, da polícia. Não é só a polícia. Existe o arcabouço judicial, né, que também é Estado, né, o Judiciário, o Ministério Público, que está ali para fazer as representações ou não, né, os advogados, isso tudo faz parte do processo jurídico. Esse arcabouço jurídico é muito importante. Quando acontece coisas assim, é porque falhou uma peça nesse meio. É porque está falhando exatamente o objetivo do policial. Em vários países, não vou ficar citando aqui esse ou aquele país, o policial é respeitadíssimo. Não é respeitado, não. Respeitadíssimo. Ele determina
Ele determina. É isso, faça isso. Tem que fazer. É a polícia que está mandando. Depois vai para o judiciário. Quando o policial chega em alguns países com um preso, já tem lá à disposição e de plantão um juiz e que dá a sentença imediata. Ou se faz um acordo, né? Geralmente tem um advogado de plantão ali que atende as emergências, se faz um acordo, assume logo e já sai a sentença, se você aceitar. Se não, continua nos tribunais. Mas aí está a cara do Estado, não é só da polícia, é da polícia também, mas é preciso a cooperação mútua. E o que eu vejo é policial reclamando todos os dias dessa história do prende e solta. Isso virou uma lenda no Brasil. É preciso que o judiciário se explique, se recoloque, porque esta é a história. E aí se reclama da lei, mas a lei sozinha, ela não existe, a lei é morta. Ela é morta no sentido de que ela é fria. Quem administra as leis e quem faz cumprir as leis é o judiciário. O policial apenas prende ou relata o que aconteceu. Esta é a realidade. Quando alguém vê um preso sendo levado pela polícia, cometeu um crime, a polícia chegou, pega o indivíduo, coloca no camburão e leva, a impressão que a população tem, os populares, é de que ele está preso. Não, senhores. Quando chega na delegacia, tem um advogado de plantão que pede um habeas corpus. Isso quando o delegado entende que é preciso ficar preso. É assim que funciona o processo legal. E quando há uma quebra nesse equilíbrio, acontece isso aí. A falta de respeito do Estado. O policial está ali, eu gosto de reforçar isso, para que todos entendam que o policial está ali em seu nome, está ali em nome do Estado. Então, quando o policial é morto, nós devemos chorar primeiro porque ele tem família, ele tem filhos, ele tem mulher, tem mãe, tem amigos, né? E por outro lado, morre um pouco de nós, que morre a nossa representação e morre o Estado. Eu diria que isso é muito grave. Com certeza. E você que acompanha o programa, conte pra gente, mande uma mensagem aqui no nosso chat. Qual é a situação no seu estado e na sua cidade em relação aos policiais? Aqui em São Paulo a gente tem destacado praticamente todos os dias um ataque a um policial ou guarda civil metropolitano. Agora vamos, antes de chamar o Cristiano Beraldo já com a gente, eu quero retomar uma discussão em torno dessa notícia com o Roberto Mota. Mota, é importante a gente considerar, quanto mais as autoridades policiais apertarem o cerco contra a criminalidade, contra as organizações criminosas, você entende que a gente vai acompanhar essa resposta também da bandidagem de uma maneira tão intensa como a gente tem observado? É o preço que nós, sociedade, iremos pagar, ver esse enfrentamento praticamente todos os dias? Não necessariamente, Caniato. O Zé Maria colocou a questão de uma forma muito feliz. É o Estado que está enfrentando a criminalidade. Não é só a polícia. O Estado inclui outras instituições, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário e até o Legislativo. Todas essas instituições ajudam a formar o que se chama de sistema de justiça criminal. Como eu já disse algumas vezes aqui, o economista Gary Becker ganhou o Prêmio Nobel de 1982, explicando que o criminoso é movido a incentivos e punições. Se os incentivos para cometer o crime são muitos e as punições são poucas, o crime vai aumentar. A ousadia dos criminosos é proporcional ao receio que eles têm de serem punidos pelo Estado. Eu aposto com você que se esses criminosos tivessem, por exemplo, vamos imaginar, receio de que, uma vez presos, nunca mais saíssem da prisão, é o Instituto da Prisão Perpétua. Existe na maioria das democracias, ou que não seja pela vida inteira, mas por 60, 70, 80 anos já estava bom. Se eles tivessem esse receio, eu aposto com você que o número de ataques contra a polícia seria muito melhor. Mas imagine você que o criminoso que ataca a polícia, ele sabe por experiência própria ou por experiência de alguns dos colegas dele que aquilo ali não vai dar tanto tempo de cadeia assim,
que depois de 4, 5, 6 anos no regime fechado, ele já passa para o regime semiaberto, com direito à saidinha, depois ele passa para o regime aberto e durante esse tempo todo ele pode voltar a cometer crime. Ele só não pode dar bandeira, ser capturado. Mas se ele fizer tudo bonitinho, ele pode continuar com a vida de crime dele. Qual é o incentivo que este criminoso tem para desistir da vida de crime? Nenhum. Ele vai partir para cima da polícia mesmo, porque ele sabe que as consequências disso são pequenas. Pois é, vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, você e o Mota trouxeram aspectos muito importantes nesse debate, destacando o papel dos muitos atores envolvidos nessa discussão e nesse desafio da sociedade, mas eu queria te perguntar, por qual razão parece que existe um certo receio por parte de alguns estados de adotarem aquela chamada política de tolerância zero, sabe, austeridade no combate à criminalidade? Para muita gente, para grande parte da população, a impressão é que tem uma certa permissividade, compreende? Neto, uma vez um delegado me contou uma história muito interessante. Ele é linha dura, né? Não é como o Mota aí que quer exterminar o crime através de exterminação do criminoso, mas é linha dura, de cobrança mesmo. E ele, o governador chegou e falou, olha, estão pedindo para você atuar em determinada região que o crime está muito alto e tal. Ele foi. Chegando lá, ele adotou esse sistema, né? De pegar todo mundo que estava errado e tal, até ele começou a esbarrar em poderosos, né? Eram fazendeiros que lidavam com menores, era um pessoal lá que andava sem carteira de motorista, era um pessoal lá que praticava coisa ilegal e que tudo bem, mas eram da elite da região. E ele falou, não, aqui comigo é o seguinte, todo mundo que cometer crime será enquadrado. E ele colocou ordem na casa e teve que sair, porque mesmo quem mandou ele para lá, houve um pedido muito grande de lideranças e para não tirar esse rapaz daqui. Então é isso. Qualquer país que você vai, a lei vale para todos. Aqui a gente costuma ouvir, a cadeia é para o PP, né? 3 Ps, eu não vou citar os nomes. É verdade, mas por quê? Porque existe uma cultura de não punir os ricos, que também cometem crimes, e talvez até crimes mais graves, né? Não há esta honestidade nas pessoas que moram em Copacabana, não há uma honestidade natural de quem mora num bairro rico. O que acontece é que num bairro rico, muito dificilmente as pessoas passam por revistas, muito dificilmente são processados e assim por diante. Então não dá para adotar a tolerância zero em certos municípios e em certos estados, e o crime ele é municipal também, por mais que pensamos que seja estadual, ele é municipal. Hoje eu tomei conhecimento que a minha cidade lá no interior de Minas, Medina, está passando por uma operação rigorosa. Parabéns aos policiais militares de Minas Gerais, ali da região de Teófilo Otoni, que foram em Medina, que é uma cidade pequena, é assim que tem que fazer mesmo. Tem que chegar e combater todo tipo de crime. Não é uma operação, o tráfico de drogas, não. Toda ilicitude. É assim que tem que fazer. O Mota contou a história aí, é verdade. Eu li sobre a indústria do crime. É uma indústria. Ela traduz em lucros e em riscos, como toda atividade comercial. Só, Mota, que não existe essa tranquilidade aí de atacar policial não, viu, Mota? Eles são mortos, os bandidos que sacam armas contra policiais, a chance de sobrevivência dele é muito pequena. Isso porque não é o policial que é um mauzão, não. O policial é treinado para isso. E o bandido nem sempre, alguns até treinam, outros não. A maioria não, graças a Deus. Então, assim, bandido aos 22 anos, ou ele está na cadeia ou no cemitério. A vida de bandido é curta, não é tranquilidade, não. Não acho isso, não. Mas eu vou ter que fazer uma correção em uma afirmação que você fez, que não tem base nenhuma na realidade. Você disse, o Mota quer exterminar o crime através da exterminação do criminoso. Eu jamais disse isso. Você diz que leu o meu livro. Eu escrevi um livro sobre segurança pública. Eu desafio você a encontrar no meu livro uma frase
como você disse que eu falei. Desafio você também a encontrar qualquer vídeo aqui no Pingos nos Is, onde eu tenha dito isso. Pelo contrário, eu disse aqui mas que qual o tratamento que deve se dar ao criminoso, Mota? Zé, olha só. Presta atenção na frase que você disse. Mota quer exterminar o crime através da exterminação do criminoso. Você está me fazendo aqui uma atribuição muito séria. E eu jamais falei isso. Eu já cansei de explicar aqui que o que nós precisamos são penas mais duras. Nós precisamos acabar com o semiaberto, acabar com o regime aberto. Inclusive, numa discussão aqui, eu já disse que sou contra a pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua, que existe em todas as democracias. Então, por favor, não venha dizer uma coisa dessas, porque sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer um corte desse trecho e amanhã esse trecho de vídeo está viralizado na internet. Você dizendo que eu quero exterminar os criminosos. Eu jamais falei isso na minha vida inteira. É isso. O programa vai ser bom hoje, debates importantes, e agora aparece ele, Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O avanço dos ataques de criminosos contra policiais, o que é preciso considerar nesse debate e nessa análise? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência. A gente vê, através dessa informação, essa triste informação do aumento de ataques contra policiais, que isso foi normalizado. Eu tenho que discordar do meu amigo Zé Maria, porque, Zé, os bandidos estão, sim, dispostos a matar os policiais. Tanto é que nós já assistimos diversas vezes, dezenas, centenas de vezes, casos em que, uma vez abordado para um assalto, o policial, quando é identificado, é morto. Quando se tem essa dinâmica acontecendo, é porque o mundo do crime está muito à vontade de matar policiais. Quando a gente tem áreas de determinadas cidades onde a polícia não entra, é porque a polícia sabe que do outro lado vai vir bala e pesada, que a chance dele, se não estiver muito bem apoiado numa incursão em determinadas áreas, a chance dele perder a vida é muito grande, por isso ele não vai. Então nós temos uma dinâmica hoje onde o crime se tornou muito valente para cima da polícia, que tem o papel fundamental de detê-lo. E aí a gente tem que se perguntar, por que a polícia então não detém o crime e o criminoso? Aí a gente precisa se lembrar do papel dos governantes. A polícia não é uma instituição autônoma. A polícia é uma instituição comandada através de uma indicação política e que tem o orçamento dependente do orçamento do Estado. Quando você tem um governador que não gosta de combater bandido, ele enfraquece a polícia e isso virou uma rotina. A gente precisa se lembrar do que Leonel de Moura Brizola fez no Rio de Janeiro. As digitais deste absurdo que encontramos no Rio de Janeiro, as digitais de Leonel Brizola estão lá. Até hoje, o Estado sofre as consequências dessa política de enfraquecer polícia e passar a mão na cabeça de bandido que vem lá da época do Brizola. Se a gente olhar para o estado de São Paulo, o fato de termos as polícias com efetivo muito menor do que necessário, promessas e promessas de reajustes que nunca foram cumpridas. Como é que pode um policial ganhar pouco? Como é que pode o policial, para sobreviver e dar uma vida digna e decente à sua família, ter que fazer bico? Isso é um absurdo, isso não combina com um país que efetivamente quer combater o crime. Mas essa é a realidade do Brasil. Por isso, o policial, a policial, perderam essa imagem de respeito que precisa existir para que o crime seja contido. É por isso que esses marginais ficam à vontade para sacar uma arma e matar um policial, mesmo quando estão de saidinha, como vimos lá em Minas Gerais. A gente precisa colocar um ponto final nisso
E um ponto final nisso se dá através de um investimento a sério nas polícias. Polícia tem que ser prioridade. O policial tem que ser prioridade. Como é que pode um policial que, em ação, elimina o marginal, ele tem que pagar do próprio bolso a sua defesa? Está tudo errado. Está tudo errado. E é por isso que a gente vê toda esse ataque contra as polícias acontecer de forma tão absurda por parte da criminalidade. São números surpreendentes, o aumento da violência contra policiais, causas e consequências e também os desafios das autoridades. Vamos retomar o debate, as análises com todos na tela, inclusive José Maria Trindade, eu tinha que dar boas-vindas e pedir o comentário do Cristiano Beraldo, mas se você quiser concluir e dizer alguma coisa ao Roberto Mota em cima do que ele trouxe para a gente há pouco, por gentileza, Zé. Olha só, eu não falei que o Mota falou isso, aquela frase de exterminar o crime através do extermínio do criminoso. Mas é o que eu entendo, é a frase minha, o que eu entendo gravado, Zé. Que é a defesa dele no dia a dia aqui. Tá gravado. Eu não falei que ele falou essa frase. Você mas falou é que eu sim. Entendo pode voltar no dia a dia do que ele fala. Você falou sim, Zé. Você falou e tá todo mundo aqui nas redes sociais ecoando isso. Você disse. Veja bem, é uma frase minha do que eu entendo que você falou. Não falei que você falou a frase, mas eu entendo que essa é a sua defesa. Essa é a sua defesa. Depois de tudo que a gente fala aqui, você está afirmando que eu quero exterminar o criminoso. Acho que você quer esse tratamento, sim, pelo que você defende aqui todos os dias em todos os programas. Então, é o que eu penso, é o que eu sinto. Então você produza uma frase minha. Tá certo. Não, a frase é minha. Não. Você tirou essa opinião de onde? Senhores, eu vou pedir o seguinte, só para que todos consigam compreender. Vou pedir para o Zé Maria concluir o raciocínio dele, depois eu passo para o Mota, para que o nosso público consiga compreender exatamente as defesas dos dois. Você agora, Zé. Olha só, essa luta, essa guerra, essa disputa tem lado. E eu sou do lado da polícia. E venho aqui falando há anos, sobre um grande perigo que o policial enfrenta, que muitos não prestam atenção. Quando alguém vai para a polícia, sabe do risco de vida, que é inerente à profissão. Mas é que tem um ingrediente novo que se chama risco jurídico. Risco jurídico. E o risco jurídico para um policial é muito forte, porque além, evidentemente, dele ter que se defender, em alguns estados se paga o advogado. Em São Paulo, por exemplo, é recente o estado pagar o advogado. Mas conheço policiais que venderam a casa para pagar defesa, né? Esse risco jurídico inibe o policial de agir de uma maneira muito forte, porque se ele perder, inclusive, o emprego, ele fica desnorteado, ele nunca sabe fazer outra coisa. A vida inteira ele foi policial. E quem sai da polícia vai ser o quê? Vai fazer o quê? Só sabe ser policial. Então, esse risco jurídico inibe e impede a reação do policial. Então, essa morte de policiais, muitas vezes, tem calço nisso aí, no risco jurídico que inibe a ação policial. Eu defendo a polícia, acho que a polícia tem que ser creditada e tem que ter uma ampla possibilidade de ação. Tem policial bandido? Tem. Pune o policial. Até policial detesta policial bandido, porque estraga a imagem da instituição e da corporação. Eu penso assim. Agora, sobre esse debate com a Mota, eu não vou levar adiante, eu estou dizendo sim. É o que eu entendi do que ele falou. É isso. Deixa eu trazer o Cristiano Beraldo. Beraldo, inclusive, nessa situação que a gente observa, o aumento de violência contra policiais, sobretudo aqui no estado de São Paulo, você ontem trouxe uma análise bem interessante que isso possivelmente seja justamente uma resposta à austeridade dessas operações que a gente tem identificado. Ao passo que essa gestão acabe fechando o cerco contra o crime organizado, a população observará um enfrentamento mais intenso entre policiais e bandidos ou não? Pois é, a gente tem alguns desafios nessa área, né, Caniato? Uma delas é essa relação entre polícia e bandido, que hoje ela está pendendo para o bandido, né? A gente tem
a polícia sempre inibida, além de todos os problemas do cotidiano da vida das forças policiais, a gente tem sempre essa vigilância em cima da polícia, que não é apenas as consequências no momento em que há, por exemplo, uma fatalidade e o policial, na sua ação, cumprindo o seu dever, tira a vida de um marginal. Quando a sociedade resolve ficar do lado do bandido a partir de uma cobertura tendenciosa que a gente vê em diversos veículos de imprensa quando isso acontece, a vida do policial se tomada de transtornos. E aí isso alimenta a percepção da sociedade de que a polícia é violenta, de que a polícia não é confiável, a polícia é isso, a polícia é aquilo, e deturpa por completo a relação que a força policial deve ter com a sociedade. Como reconstruir isso? Esse é um desafio importante também, né? O investimento precisa ser feito para que o trabalho da polícia em conter a criminalidade fique evidenciado, para que as pessoas percebam que a polícia é sua parceira no seu cotidiano. Só que para isso a gente precisa resgatar uma vida, sobretudo, hoje eu diria que em todas as cidades, a gente tem problema de violência em praticamente todas as cidades do Brasil, mas se você pegar os grandes centros, as pessoas precisam recuperar o direito de andar tranquilamente na rua, falando ao telefone, usando um relógio, uma moça com uma bolsa, sem a preocupação de que pode ser assaltada, porque a vida é assim, a gente é que desacostumou com ela, mas em qualquer lugar civilizado, a vida é exatamente assim. Nós não estamos esperando nada demais, não. Nós estamos esperando aquilo que nós temos direito enquanto sociedade. E isso precisa ser reconstruído. Agora, Caniato, sem investimento a sério na polícia, na comunicação, nessa relação com a sociedade, vai ficar muito difícil. Deixa eu retomar com o Roberto Mota. Mota, essas notícias que nós estamos trazendo e destacando praticamente todos os dias não acabam, de certa forma, abastecendo as secretarias de segurança pública de todos os estados para que adotem políticas mais austeras? Eu poderia até usar aquela política de tolerância zero, talvez seja um exagero, mas políticas de enfrentamento à criminalidade. Por qual razão alguns secretários e governadores têm esse receio? Eu acho que a gente viu um exemplo da razão aqui, hoje, nesse programa, né? O Zé Maria disse a frase: o Mota quer exterminar o crime através da exterminação do criminoso. Quando eu questionei, ele disse: isso foi o meu entendimento. Bom, então deixa eu aproveitar para esclarecer. Ele está completamente equivocado. Ele não entendeu nada das coisas que eu digo aqui todos os dias. O que eu defendo é justiça, principalmente justiça com as vítimas de crime. Eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra qualquer ação do Estado que viole direitos fundamentais. Eu acredito em penas proporcionais à gravidade do crime cometido pelo criminoso. Isso, Caniato, é uma crença rara de se encontrar hoje no Brasil. No Brasil, nós todos fomos treinados para ter uma simpatia automática com o criminoso, mesmo que a gente não perceba isso, né? Nós fomos treinados para ter pena dos criminosos que estão presos, mas a gente não se importa muito com os policiais que são baleados, que são mortos, né? No dia seguinte a gente já esqueceu, já passamos para outras notícias. Felizmente, hoje no Brasil, em alguns estados, essa mentalidade está mudando, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, onde os governadores têm essa percepção de que o crime violento é o que mais incomoda o brasileiro hoje, é o que nos impede de ter uma vida tranquila. Agora, ainda há muitas barreiras jurídicas a serem vencidas. Isso é muito importante lembrar. Não basta a polícia atuar com coragem e com eficiência, se depois da etapa de ação policial virá uma etapa do processo penal, onde a lei cria vantagens e benefícios indevidos para os criminosos.